Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que está lutando e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai aparecer lutando com alguém, usando as mãos ou os pés, empurrando uma pessoa, aparecendo, pode ser que dando soco. Essa pessoa pode ser conhecida ou não. E quando nós temos esse tipo de sonho, é sobre nós estarmos lutando na vida real, no dia a dia, contra algumas coisas. E nós vamos entender bem isso. E gostaria que você ficasse até o final do vídeo, porque não é simplesmente uma interpretação com relação a lutar contra algumas coisas do dia a dia, mas algo muito profundo por trás dessas lutas. Então, você vai aparecer no sonho. Aqui está você. E você vai aparecer lutando contra outra pessoa. Aqui vai ser uma luta, uma briga. E como eu disse para vocês, essa outra pessoa pode ser conhecida ou não, mas vai ser uma montagem do seu subconsciente usando suas memórias. A linguagem de associação que nós sempre falamos aqui no começo do vídeo. E por trás desse sonho há alguma coisa intrínseca ali escondida e nós vamos entender isso. Então, esse, na verdade, adversário que você vai estar lutando no sonho, tá? Ele vai representar, por exemplo, problemas. Problemas no seu dia a dia que você está lidando com eles. Preocupações. Coisas que estão tirando a sua paz, fazendo você pensar constantemente nelas. Então essa luta, essa briga, ela representa, na verdade, você está lutando, brigando contra esses problemas, preocupações. E não só isso, mas, por exemplo, esse adversário no sonho pode representar dívidas, pode representar doenças, pode representar também maus hábitos. É algo que você vai estar lutando, como eu disse para vocês, no dia a dia, querendo vencer, seja problema, seja preocupação, seja dívidas, doenças, maus hábitos, ou N possibilidades que podem ser com relação aos desafios e obstáculos que a vida nos apresenta. Mas como eu disse também para vocês, por trás dessa luta, dessa briga, da interpretação desse tipo de sonho, há algo mais profundo ainda. Na verdade, esse adversário que pode englobar esses significados, no fundo, essa batalha é contra a nossa própria natureza, ou como chamam, natureza humana. Eu luto contra a minha natureza humana, eu luto contra a natureza humana que há em mim. Esse adversário vai representar essa batalha que nós temos todos os dias e vamos ter todos os dias até o final das nossas vidas aqui da matéria, com relação a lutar contra essa natureza humana que há em nós. Por exemplo, deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Nós lutamos, todos os dias nós lutamos contra ímpetos do mal que há em nós. Dentro de todo mundo. Faz parte da natureza humana. Faz parte da nossa evolução. Deixar esses ímpetos do mal para trás. E o que são esses ímpetos do mal? É a respeito de vencer pensamentos e atitudes de maldade que brotam
em nossa mente e os substituir por algo que nos traga paz. Por exemplo, sabe aquela velha história que nós não devemos pagar o mal com o mal? Por trás desse ditado, dessa expressão, está isso de lutarmos contra o nosso ímpeto do mal. No momento em que alguém nos faz um mal e nós retribuímos fazendo mal para aquela pessoa, nós estamos deixando a nossa natureza humana vencer a luta. Nós estamos perdendo essa batalha. É bem profundo a interpretação e o significado desse sonho, porque por mais que esse adversário, que você vai aparecer lutando com ele no sonho, represente, tá, esses problemas, essas preocupações, dívidas, doenças, maus hábitos, mas por trás de tudo é algo mais profundo que nós lutamos contra isso todos os dias. Preste atenção, às vezes alguém fez alguma coisa para você na maldade e você retribuiu também na maldade. Isso gerou uma bola de neve gigante. Ele praticou o mal, você praticou o mal. Isso trouxe preocupações e problemas para a sua vida. Vai se encaixar aqui, ó, preocupações. Você está lutando contra essas preocupações que você mesmo criou. Se você não tivesse retribuído o mal com o mal, talvez aquela provocação tivesse ficado ali mesmo. Mas como você deixou o ímpeto maldoso da natureza humana responder por você, então isso gerou preocupação e está te atormentando no dia a dia. Então por isso que essa briga, essa luta é mais além do que os nossos olhos podem ver, que o nosso emocional pode sentir. É mais fundo. É contra a nossa natureza humana. É algo que nós vamos lutar para sempre, que nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos vão lutar. Faz parte da evolução. E não só ímpetos do mal. Isso aqui é só um exemplo. 2. Temperamento. O temperamento que nós temos, como nós reagimos às outras pessoas. Então é controlar a nossa paciência, diante, por exemplo, de atitudes de pessoas que nos perseguem, que tiram para nos atazanar, fazem de propósito algo para tirar a nossa paz. Então, nós precisamos controlar essa natureza humana que há em nós e parar de se preocupar com a opinião de outras pessoas ou com a reação de outras pessoas que fazem de propósito para tirar a nossa paz. Se elas querem agir conforme a natureza humana, deixa elas agirem. Mas você tem que evoluir. Você tem que ser melhor que isso. Você tem que lutar contra essa natureza humana que há em você. Eu sei que soa aos ouvidos um pouco esquisito lutar contra a nossa natureza humana, mas é que a nossa natureza humana é arraigada, ainda é fruto de uma evolução que nós estamos deixando para trás. A nossa natureza instintiva, animal, é a nossa natureza humana. O ímpeto do mal, o temperamento, nós temos que evoluir. Se nós não evoluirmos, isso pode causar problemas, preocupações, dívidas, doenças. Vocês vão entender melhor. Vamos pegar o 3 aqui, ó. Atitudes imaturas. Natureza humana, que nós precisamos evoluir. Atitudes imaturas envolvem irresponsabilidade e agir por impulso. É quando nós fazemos algo sem pensar. Por exemplo, compramos algo muito caro e não fazemos conta se nós vamos conseguir arcar com essas despesas no futuro. É algo irresponsável, imaturo. E pode gerar dívidas lá na frente e consequências sérias que vão tirar a sua paz. Aí vai ser um adversário que você vai lutar. Tá vendo? À primeira vista, o seu adversário é a dívida. Mas por trás dessa dívida está a consequência de algo que você fez em razão de uma atitude imatura que você tomou. Algo que você comprou e não pensou direito.
não previu se ia ter as condições de pagar. É uma natureza humana que precisa ser evoluída. Ponto 4 da natureza humana que há em nós: baixa estima. E quando eu falo baixa estima, é não acreditar na sua própria capacidade, no seu potencial, na força que há dentro de você. É você tirar da cabeça toda ideia, todo pensamento que você não tem valor, por exemplo. Que você é pior que outras pessoas. Não é assim. Isso faz parte da nossa natureza humana, de nós acharmos que nós somos o pior, ou que outras pessoas são mais fortes ou mais capazes que nós. Não. Nós temos toda a força necessária para nos esforçar e conseguir fazer o que nós queremos, ir atrás dos nossos objetivos, das nossas metas, conquistar elas. Mas a baixa estima é algo que faz parte da natureza humana que nós precisamos evoluir. Nós precisamos parar de desacreditar em nós mesmos, porque nós temos potencial para evoluir e para lutar contra a natureza humana que há em nós. Mas não para por aí. E eu gostaria que vocês não parassem de assistir o vídeo e continuassem até o final, porque é importante. Não é só uma interpretação de sonho, mas é autoconhecimento. É conhecer o que está por trás dessa luta que você trava todo dia. Que o seu principal inimigo é você mesmo. Já ouviu essa frase? O seu principal inimigo é você mesmo? Ou seja, a natureza humana que há em você e que precisa evoluir. Ponto 5. Falar mal dos outros, de outras pessoas. Isso traz uma energia muito ruim para a sua vida. É a chamada fofoca. É uma natureza humana que precisa ser deixado para trás, que é em nós. Nós precisamos lutar contra isso. E quantas pessoas já se meteram em enrascadas em razão de fofoca? Quantas pessoas já assumiram responsabilidades que nem eram delas em razão de fofocas? Aonde que isso vai parar? Problemas. No seu sonho à primeira vista, o adversário pode ser problemas que você tenha para resolver. Mas por trás desses problemas, há consequências de ações suas. O seu adversário não é em si o problema que você criou, mas a natureza humana que há dentro de você com relação a falar mal dos outros, um mau hábito que você precisa deixar para trás. Penúltimo ponto da natureza humana que há em nós. Eu luto contra a minha natureza humana, a natureza humana que há em mim, essa luta é diária. A luta, a briga no seu sonho representa, no fundo, esse evoluir, essa natureza humana que nós precisamos deixar para trás. O sexto ponto, medo. Nós precisamos entender que o medo nos ajudou realmente a evoluir. Por exemplo, quando ainda morávamos como nômades no deserto ou em florestas, fazendo casas mais simples, e precisávamos caçar para comer. Não havia mercados, isso há milhares de anos atrás. Às vezes algum predador era maior que nós numa caça, então isso gerava medo, e o medo fazíamos nós fugir. Ajudou a sobrevivência da espécie humana. Então alguns medos realmente nos alertam e nos ajudam. Só que hoje nós vivemos num mundo em que muitas pessoas criam medo do nada somente através da imaginação. Medo criado por coisas da cabeça delas. E esses medos criados irreais, que não são reais, as pessoas precisam se libertar desses medos. São amarras que impedem elas de serem felizes. Então há medos reais que nos ajudam, que fizeram a espécie evoluir. Mas, em razão dessa evolução acelerada que nós estamos vivendo no presente momento, muitas informações sendo descarregadas, despejadas sobre nós, o ser humano acaba criando medos que não são reais. Esses medos paralisam, nos impedem de agir, nos impedem de progredir, de evoluir, nos impedem de ser felizes.
E esses medos precisam ser combatidos. Nós precisamos lutar contra esses medos, senão vamos ficar paralisados. Por exemplo, o medo de deixar uma zona de conforto que nós criamos. O medo de partir para uma nova etapa em nossas vidas que trarão progressos. O medo de deixar uma situação tóxica que está prejudicando você. De achar que fora dessa situação não existe felicidade ou vida, porque se tornou muito dependente. O medo te tornou independente. Então o medo faz parte da natureza humana, o medo que nós imaginamos que não existe, entenda. E esse medo irreal que nós criamos e que não existe precisa ser combatido. Então pode ser a luta do seu sonho contra um medo irreal que você mesmo criou e nem existe. E por fim, o último ponto da natureza humana que é em nós, e nós precisamos lutar contra ela, a vitimização. Esse aqui é um dos piores que eu acho. Vitimização. Entender que não somos coitadinhos, que nós temos a capacidade de lutar e alcançar os nossos próprios objetivos e não depender de outras pessoas para ir atrás do que nós queremos em nossas vidas. Então, bote isso na sua cabeça. Você não é vítima. Você não é coitadinho. Você não precisa de outra pessoa para fazer o que quer fazer. Você tem força suficiente, você tem capacidade dentro de você para lutar, para vencer, para alcançar o que você quer em sua vida, para ir atrás dos seus objetivos. Então, não é porque aconteceu alguma coisa com você, não é porque algo não deu certo em sua vida que tudo não vai dar certo depois. Erros, arrependimentos, oportunidades que às vezes nós perdemos fazem parte da vida. É assim com todo mundo. Muitas pessoas imaginam que o caminho para o sucesso é uma linha reta. E não é, é uma linha toda cheia de curva, de rotas erradas que nós temos que voltar, recomeçar. Fazem parte. Mas nós não podemos nos vitimizar, não somos coitadinhos, não somos fracos, não somos pequenos diante de outras pessoas. Nós temos a capacidade que nós precisamos, tudo dentro de nós. Nós só precisamos colocar isso em prática, agir. Então não é porque uma rosa, o espinho de uma rosa te feriu, que todas as outras rosas vão te ferir. Há beleza em todas as rosas. Há beleza na vida. E coisas acontecem que às vezes criam certa dificuldade, certos empecilhos, mas é normal, acontece para todos e vai passar. Vai passar com elas, vai passar com você também. Mas não é por isso que você é um coitadinho que vai se trancar e ficar chorando. Lute. A força, o que você precisa, está dentro de você. Vá atrás dos seus objetivos. Não espere que outras pessoas vá por você. Elas não irão. Elas já estão ocupadas e preocupadas demais com os delas. Você tem que ir à luta em razão dos seus objetivos. Então, para terminar, essa luta, essa briga é contra esses problemas, preocupações, dívidas, doenças, mal? É. Mas por trás disso, a raiz de tudo isso é essa natureza humana que habita dentro de nós. E nós estamos numa luta. Nossos ancestrais estavam e nossos descendentes vão estar. E cada um está fazendo a sua parte com relação a deixar essa natureza humana, esse instinto selvagem para trás. No momento em que o ser humano conseguiu, em sua vida, decidir por si, sim ou não, então a evolução mental começou. E ela não parou, até hoje não vai parar com você. Então a força que os seus ancestrais tiveram para lutar, você também tem. Mais até, mais. Seu cérebro é mais evoluído que o deles. Então não é vítima, não se faça de coitado. Lute. Lute. Esse sonho representa essa luta, essa briga sua contra essa natureza. Mesmo aqueles pensamentos que você, às vezes, alimenta de achar que não tem valor, você tem valor. Você tem muito valor.
Qualquer dúvida que tiveram com relação a sonhar, que estão lutando, brigando, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!